Jesus pegou aquela cestinha com aquele lanchinho e disse para os seus discípulos: organiza a multidão, manda que eles se sentem em grupinhos de 50 e grupos de 100, todos bem organizados, sentem aí nesse gramado. E aí os discípulos foram organizar as pessoas e Jesus pegou então aquele cestinho, deu graças a Deus por ele, orou, agradeceu a Deus por esses pães e peixes. E então Jesus abençoou aquele lanche e sabe o que aconteceu? Jesus começou a dividir. E a Bíblia fala que ele começou a partir o pão. E partiu o pão, deu um pedaço para um pedaço para o outro, um pedaço para o outro, e mais outro pedaço, e mais outro pedaço. Olha quantos pães! Eu vou pôr aqui. E ele fez isso com todos os pães. E os discípulos começaram então a distribuir aqueles pães para a multidão. E a Bíblia conta que todos eles comeram. Olha quanto pão! Eram só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus foi partindo, partindo, partindo. E olha só quantos peixes que Jesus multiplicou. Era um milagre. E sabe de uma coisa? A Bíblia conta que naquele dia 5.000 homens comeram. 5.000 homens? Olha só! Uau! Olha quantos pães e quantos peixes! 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então era muito mais gente. E a Bíblia fala que daqueles 5 pães e 2 peixinhos que Jesus foi dividindo, as pessoas comeram até ficarem cheias e se fartaram que não cabia mais. E aí Jesus falou assim para os seus discípulos: agora vai cada um com um cesto recolher o que sobrou, porque eu não quero que nada se perca. E aí os discípulos foram e eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram depois que aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, já haviam comido tudo. Que milagre espetacular! As pessoas ficaram maravilhadas e queriam até colocar Jesus como rei, mas Jesus se retirou porque ele sabia qual era o ministério dele aqui na terra. A missão dele era morrer na cruz pelos nossos pecados e não ser rei. Mas Jesus, depois que cumpriu essa missão, ele vai vir uma segunda vez para buscar aqueles que creem nele, e aí sim ele será um grande rei. O que Jesus nos ensinou com esse milagre? A primeira coisa que Jesus nos ensinou é aquilo que vemos no nosso versículo. Vocês se lembram? Jesus é o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. O que isso significa? Significa que Jesus, ele acaba com a nossa fome espiritual. Significa que aquele que crer, que comer, que crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, receberá a vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele dá a vida eterna. E para você receber a vida eterna celestial com Deus, basta você crer que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou. E para isso basta você orar, convidando a Cristo para entrar no seu coração.
e nós podemos orar juntos no final dessa história. O que mais a gente aprende com esse milagre? A segunda coisa que a gente aprende é que Jesus não manda embora quem o busca. Jesus podia ter falado: estou cansado, vão embora todos vocês. Mas não. Todo aquele que busca ao Senhor Jesus, que quer estar próximo a Ele, Jesus está sempre de braços abertos para você. Não importa o quão pecador você é, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é loiro, se você é moreno, não importa. Jesus não manda ninguém embora. Todo aquele que busca Jesus com amor, Jesus o recebe. A terceira coisa que a gente aprende com esse milagre é que Jesus se importa com as nossas necessidades. Jesus simplesmente podia falar para a multidão: olha, tá tarde, vocês estão com fome, vão cada um para sua casa comer. Mas Jesus se importou com as necessidades deles e proveu alimento. Jesus se importa com as suas necessidades. O que está faltando na sua casa? Jesus se importa com as suas necessidades, até aquelas mais pequenas que você pensa: eu não vou incomodar o Senhor com essa minha necessidade tão pequena. Fale para Jesus tudo o que você está precisando, porque Ele se importa. E a Bíblia diz que Ele cuida até dos passarinhos, que não plantam, que não vão ao mercado, né? Quem dirá de nós? Jesus cuida de nós e se importa com as nossas, com as suas e com as minhas necessidades. Mais uma coisa que a gente aprende com esse milagre é que Jesus nos ensina gratidão. Se coloca na situação que Jesus estava. Você já pensou você tendo que alimentar uma multidão? Tem um monte de gente. Imagina que você chega numa festa, um monte de gente e tem só um pouquinho de comida. E você come só um pouquinho. Você poderia reclamar, não é? Tô com fome, só esse pouquinho de comida. Mas não, Jesus nos ensina gratidão. A primeira coisa que Jesus fez quando pegou o cestinho foi dar graças a Deus, foi abençoar aquele alimento. Então nós devemos ser gratos. Sempre que formos comer alguma coisa, fazer algo, com tudo que Deus nos dá, nós devemos ter gratidão. Mais uma coisa que esse milagre nos ensina: quantos ensinamentos, não? Que Jesus transforma pouco em muito. Jesus tem esse poder. Às vezes você pode pensar assim: eu tenho só uma moedinha para dar de oferta na igreja. Isso aqui não vai adiantar de nada. Claro que não. Jesus transforma o pouco em muito. Se nós oferecemos o pouquinho que nós tivemos para Jesus, Ele vai transformar em bênçãos. Mais uma coisa que a gente aprende com essa história, e a penúltima coisa, é que Jesus nos ensina a repartir. Jesus dividiu aquele lanche. Ele podia ter falado: bom, temos aqui um lanche, vamos comer só eu e os meus discípulos. Jesus repartiu. E nós devemos repartir as nossas coisas. E repartir é um exercício. Você vai começar a repartir aqui, dividir suas coisas e depois você vai ter alegria nisso. Você vai ver como é gostoso repartir as suas coisas e abençoar as outras pessoas. E não vai ser por obrigação, mas vai ser por amor. E a última coisa que a gente aprende com esse milagre de Jesus é que Jesus é o pão que nos satisfaz. Só Jesus satisfaz a nossa alma. Só Jesus. Muita gente por aí vive buscando em drogas, em festas, em bebida, no dinheiro, algo que satisfaça o vazio que tem no coração. Mas só Jesus nos deixa completos. E eu queria orar com você agora. Se você ainda não convidou a Cristo para habitar no seu coração e para satisfazer a sua alma, você pode fazer isso comigo agora. E eu vou fazer 2 orações. Uma para você que já tenha Jesus Cristo no seu coração. E a segunda
Para você que nunca orou recebendo a Cristo na sua vida, no seu coração, e você pode fazer isso repetindo a minha oração, a segunda que eu vou fazer. Nós precisamos aceitar a Cristo uma única vez. Se você aceita a Cristo com sinceridade, Jesus Cristo nunca vai te mandar embora. Ele nunca vai te abandonar. Ele não manda embora ninguém que o busca. Nós aprendemos isso na nossa lição. Então, a partir do momento que você recebe a Jesus no seu coração, você pode ter a segurança que Ele vai estar com você para o resto da sua vida e que o seu nome vai estar escrito no livro do céu e você receberá a vida eterna que só Jesus pode dar. Senhor Deus, eu te agradeço por esses ensinamentos que Jesus nos deu há tantos anos atrás, mas que até hoje continua sendo atual, Senhor. E eu te peço, Pai, por todas as crianças que estão passando por necessidades, que Jesus possa satisfazer essas necessidades, assim como Jesus satisfez a fome daquela multidão. E eu te peço que o Senhor nos ensine a sermos gratos, termos contentamento com as nossas coisas e nos ensine a repartir com amor, para demonstrarmos o amor de Cristo que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu quero esse pão da vida que é Jesus. Eu creio em Jesus. Creio que morreu na cruz pelos meus pecados. E eu quero viver, Senhor, eternamente contigo no céu. Perdoa os meus pecados. Eu convido agora Jesus Cristo para habitar em mim e transformar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém.